Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um Descomplicando Saúde da Mulher, um espaço onde a gente discute assuntos de forma descomplicada, holística e sempre educacional. Lembrando que aqui o objetivo é orientar e não substituir uma consulta médica. Então, se você tem alguma queixa, alguma dúvida, tem que procurar um profissional da saúde. E no Descomplicando de hoje, Aline, nós vamos trazer dor durante a menstruação, que nós definimos como dismenorreia. E é algo que, com certeza, a maioria das pacientes já um dia da sua vida apresentou dor durante a menstruação. Só que é tão prevalente esse quadro que um terço das pacientes que apresentam chegam a faltar no trabalho ou se abster de atividades devido a essa dor. Conta para Pois é. nós essa história, Aline. Olha, realmente a cólica menstrual, né, que é conhecida como dismenorreia pelo termo médico, mais popularmente como cólica, é algo bem prevalente e eu acho bem interessante a gente conversar, porque a gente sabe que a intensidade da cólica faz toda a diferença. A maioria das mulheres tem cólica e tudo bem, continua fazendo as atividades do dia, toma uma medicação, ou às vezes nem toma a medicação porque já está tão acostumada. Mas tem algumas situações em que essa cólica é tão intensa que atrapalha todos os afazeres daquela paciente, ela não consegue ir para a escola, não consegue fazer o trabalho dela e também atrapalha a sua qualidade de vida. E é importante lembrar, a gente tem como classificar essa cólica. Você lembra, Vilmar, como que a gente classifica a cólica? Vou tentar buscar aqui na minha memória. Em primária e secundária. Então, Perfeito. primária é aquela que não tem causa aparente, e secundária é onde nós conseguimos determinar uma causa, aquilo que está determinando a cólica daquela paciente. Exatamente. Então, geralmente, a dismenorreia primária, ela já é uma cólica que bem clássica, aquela que pega aqui embaixo, bem no pé da barriga. Ela pode irradiar para o dorso, para as costas, pode irradiar para as pernas também. Ela geralmente já começa uns 6 a 12 meses depois da primeira menstruação da mulher, então ela já é uma cólica mais presente desde o início aí da vida reprodutiva da mulher. Ela geralmente está associada à liberação de algumas substâncias inflamatórias que acontecem no período menstrual. E é uma cólica que ela pode sim melhorar ao longo da vida da mulher, ou seja, ela vai ficando mais velha e a cólica vai ficando menos intensa com o passar da vida. E é aquela cólica que eu não encontro nada que justifique a dor da paciente, por isso que ela chama primária. Ela é realmente inerente ao organismo da mulher. E aí eu tenho a cólica secundária, que daí o nome já diz tudo, ela é secundária, ela já vem associada a algum problema. E pode ser aquela mulher que tem uma mudança no padrão de cólica dela, ou seja, ela tinha uma cólica mais tranquila, tomava remédio, resolvia, e agora o ciclo está ficando cada vez mais doloroso e não está mais dando conta com as medidas que ela fazia anteriormente. E associado a essa piora da cólica, ela pode ter alguns outros sintomas associados, como mudança no padrão menstrual, dor na relação, às vezes dor de cólica até fora do período menstrual. E a gente, quando vai investigar, às vezes identifica alguma outra causa orgânica que está justificando a cólica, como um mioma uterino, uma endometriose, entre outros problemas. E lembrar também, viu, Mário, eu acho muito importante que na pelve feminina, apesar da gente ter primariamente os órgãos genitais, a gente tem outros órgãos também. Então, na pelve eu tenho bexiga, eu tenho intestino, eu tenho vasos. Então, não é tudo que dói aqui na pelve que vai ter origem ginecológica. Eu posso ter síndrome do intestino irritável, eu posso ter inúmeras outras causas que também podem dar aquela sensação de cólica. Às vezes a paciente não consegue diferenciar muito bem se é característica de cólica menstrual ou não é. Então, quando a gente for fazer essa investigação, tem que lembrar de olhar esses outros órgãos também. Perfeito, Aline. Então, nós já definimos em primária e secundária, mas nós temos que fazer uma boa anamnese, uma boa propedêutica para chegar ao diagnóstico. O que nós Exatamente. podemos enxergar durante esses exames? Perfeito. Então, como a gente já comentou, uma anamnese, que é aquele questionamento que a gente faz na consulta. Então, uma consulta bem feita e detalhada vai ajudar a gente a identificar esses detalhes. Então, aquela paciente que tem essa dor desde o início da menstruação, é uma dor que vem a todo ciclo, que começa lá no primeiro dia da menstruação, ou às vezes até alguns dias antes e perdura por alguns dias, que não tem nenhum outro sintoma associado. Geralmente, a gente classifica aí como primária, e a secundária, como eu comentei, geralmente é uma mudança aí no padrão de dor, pode vir associada a outros sintomas.
Uma vez feito isso, um exame físico adequado vai ser muito importante, principalmente quando eu estou falando do quê? Da dismenorreia secundária. Se eu vou examinar minha paciente, eu posso encontrar, por exemplo, um útero aumentado, se a paciente tem uma adenomiose ou um mioma uterino. E daí, se eu identifico isso no exame físico e ela vem com essa queixa compatível com a dismenorreia secundária, eu já estou aí guiando o meu raciocínio. Depois de uma boa anamnese e um bom exame físico, em alguns casos a gente vai precisar fazer algum exame complementar, principalmente para fazer o diagnóstico das causas secundárias. Então, algum exame de imagem, algo do gênero para a gente ver a estrutura dos órgãos genitais, avaliar os órgãos adjacentes, ou seja, que ficam em volta dos órgãos genitais que a gente comentou, para realmente ver se tem alguma alteração que justifique essa dor e a queixa que a paciente está trazendo. Então, isso é muito importante, por quê? Porque se nós conseguirmos classificar em primária e secundária, a primária não vai ter uma causa aparente, e secundária, na secundária vai ter uma causa aparente. E muitas vezes essa causa aparente pode determinar a esterilidade da paciente. Então, tem casos graves que comprometem o futuro reprodutivo da paciente. Então, além de examinar muito bem essa paciente e pedir os exames adequados, é super importante para o futuro reprodutivo dessa paciente. Exatamente. E eu acho que você mencionou super bem, Vilmar. Uma vez que a gente consegue também classificar entre primária e secundária nessa primeira consulta ou nessa segunda consulta, isso também já vai guiando a gente para o quê? Para programar, né? Criar uma meta terapêutica para a paciente. Como que eu vou manejar essa dor, já que é uma dor que está atrapalhando tanto a qualidade de vida da paciente? Então, se eu tenho uma causa secundária que eu identifico, eu vou tratar de acordo com o que eu identifiquei. Então, vai ser algo mais direcionado, vai ser um tratamento, às vezes, medicamentoso, às vezes vai precisar de cirurgia, às vezes vai precisar até de uma avaliação de outro especialista, se a causa não for ginecológica necessariamente. Perfeito. Mas existem situações em que a gente não identifica nada, que é uma dismenorreia primária, e em algumas situações da dismenorreia secundária, a gente também vai iniciar o tratamento como? De forma conservadora. Eu tenho tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. Então, falando um pouquinho do tratamento, o tratamento não medicamentoso, ele está mais baseado em o quê? Fazer calor local, tá? No momento em que a paciente tem a dismenorreia. Exercício físico ajuda bastante também a controlar essa liberação aí das citocinas inflamatórias e melhora da dor. Quando eu falo de tratamento medicamentoso, a gente tem duas medicações, dois grupos de medicamentos gerais que eles conseguem melhorar em quase 70% dos casos de dor das pacientes. Quais são esses grupos? O primeiro são os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente usa bastante, né, Vilmar? Que são excelentes, eles conseguem controlar a dor da paciente e muitas vezes conseguem também controlar, se ela tem aumento do volume menstrual, também ela consegue melhorar isso. Qual que é o porém desse grupo de medicamentos? Ele não pode ser usado de forma contínua, ele tem que ser usado pontualmente. Os anti-inflamatórios, eles podem afetar bastante a parte gástrica, em pacientes, dependendo da idade, também eles são eliminados pelo rim, então a gente tem que ver se a função renal da paciente está legal. Então, são aquelas pacientes que vão usar no primeiro, segundo dia do ciclo, que elas têm aquela dor pontual, elas já usam e já tem uma melhora importante da queixa. O outro grupo de medicamentos que tem uma boa resposta para a dor de cólica são os contraceptivos hormonais. E quando eu falo contraceptivos hormonais, eu quero dizer todos: pílula, injeção, adesivo, anel, os DIUs hormonais. Então, vai depender muito do caso da paciente, qual é a necessidade da paciente, se ela tem alguma contraindicação, é muito individualizado, mas pode sim melhorar bastante a dismenorreia, principalmente a dismenorreia primária, e em alguns casos até as dismenorreias secundárias, dependendo da patologia que foi diagnosticada. Infelizmente, tem algumas pacientes, principalmente de doenças secundárias, que apesar da gente ter feito as medidas iniciais, ela não melhora. E daí essas pacientes eventualmente vão ter que ir para alguma abordagem cirúrgica. E essa abordagem também vai depender muito de qual é a causa da dor dela. Às vezes pode ser uma abordagem mais pontual, às vezes pode ser uma abordagem um pouco mais intensa, que tenha que retirar o útero mesmo. E daí vai depender de cada caso e vai depender também da conversa que essa paciente tem com o seu profissional da saúde, com o seu médico, da explicação. É um acordo, um comum acordo que ambos chegam depois de
e avaliar tudo que eles têm de informação daquele caso. Por isso que é tão importante passar com especialista. Exatamente. Um especialista que você confie, um especialista que você sinta que você está sendo bem cuidada, que você se identifique. Existem excelentes profissionais, mas às vezes a gente precisa se identificar com a forma como ele aborda, como explica, como, né, faz todo o seu cuidado aí. Então é importante você achar um profissional que você realmente se identifique. Vamos aos nossos 3 pontos? Vamos. Então, falando agora sobre os 3 pontos-chaves da aula de hoje, lembrar que a dismenorreia, conhecida como cólica menstrual, pode ser classificada como primária e secundária. 2, uma boa anamnese e um bom exame físico são essenciais para a gente conseguir diferenciar a dismenorreia primária da secundária. E 3, o tratamento inicial vai ser sempre conservador, com medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas, deixando o tratamento cirúrgico para o momento de exceção, para quando a gente realmente não consegue manejar a paciente de forma adequada. Certo? Ótimo, Aline. Muito Parabéns bem. mais uma vez. Muito obrigada, foi ótimo. E se você tem gostado dos nossos vídeos, por favor, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de acionar o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem postados. E, por favor, façam comentários, porque os comentários são muito importantes para o segmento dos nossos próximos vídeos. Muito bom, Aline. Isso Vamos dar o mesmo. like? Deixa o like aqui no nosso vídeo. Se gostou da gente, segue a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima. Obrigada, tchau. Tchau.